Hoje é sexta-feira, a gente vai fazer um estudo com o tema do capítulo 20 do Boa Nova, Maria de Magdala, mais conhecida como Maria Madalena, e o livro é de Humberto de Campos, o Irmão X. Então, assim, por esse livro já cai por terra algumas coisas que a gente conhece de Maria Madalena. Primeira coisa, prostituta. Sempre, todo mundo fala. A primeira coisa que vem à cabeça quando fala de Maria Madalena é que ela era uma prostituta, que ninguém gostava dela, os discípulos não gostavam dela porque Jesus andava com ela e que tinha esse preconceito todo em torno disso. Mas ao ler o começo desse livro, o começo desse capítulo, na descrição do capítulo, eles falam que, na verdade, ela caminhava sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Então, não necessariamente uma prostituta, como a gente conhece hoje em dia, mas uma pessoa que vivia na corte, ela vivia na Vila Princesa, alguma coisa assim, principessa. Então, assim, ela era rica, vinha de uma família rica, convivia com pessoas ricas e ia nas festas daquela época. Então, assim, bebia e se esbaldava daquilo que tinha ali naquela época dela. Mas sempre Maria Madalena falava, né, que ela sentia falta de alguma coisa dentro dela. Ela tinha aquilo tudo e ao mesmo tempo faltava o amor. Um amor que ela não compreendia o que era. E ela falava, eu tenho homens, mas eu não sinto esse amor que eu quero dentro de mim. Então, ela ouviu as palavras do Mestre Jesus por outras pessoas. E quando ela ouviu isso e ouviu a pregação dele, que ele falava realmente desse amor do Evangelho de Deus, ela falou assim, nossa, mas parece que é isso mesmo que eu estava procurando esse tempo todo e não achava. E ela decidiu ir encontrar Jesus. Onde ele estivesse, ela iria atrás dele e iria declarar que ela estava com muita vontade realmente de ir atrás desse sonho e tudo mais. Então, ali eu coloquei que plantou em sua alma novos pensamentos. E foi a partir desse momento que ela realmente começou já a se transformar naquela vida dela, naquela encarnação dela. E a frase que eles colocaram do pensamento dela é: que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservar a sua sede de amor. E por causa disso ela foi atrás de Jesus. E dessa sede de amor que fala, todos nós temos essa sede de amor. Todos nós temos pecados como ela também tinha e todos nós temos essa sede de amor. Mesmo casados, namorando e tudo mais, a gente sabe que aquele amor de Deus mesmo, ele é insubstituível. E essas angústias, ansiedades, depressão, tantos sentimentos que a gente sente no nosso dia a dia, que nos levam a às vezes, pensamentos tão ruins, né, a praticar coisas tão ruins, com certeza isso só é preenchido quando a gente estuda, quando a gente percebe que existe alguém lá em cima que está velando por nós o tempo inteiro e que tem um objetivo maior para tudo isso que a gente tem aqui. Então, só mostrando que essa sede de amor dela, na verdade, era o amor divino que a gente tem que ter dentro do coração. E aí ela foi em busca de Jesus, ele estava na casa de Simão Pedro quando ela chegou, e aí ela entrou na casa, estavam os discípulos lá, e ela falou para Jesus, eu desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Então Jesus, na verdade aqui é só uns trechos, depois eu vou entregar completo para vocês, mas ele fala para ela que você acha que alguém no mundo vai estar condenado ao pecado eterno? Imagina, até os assassinos mais cruéis, tem pessoas que amam ele, a mãe, o pai, às vezes um irmão, uma mulher, né? Todos têm um amor neste mundo e Deus não iria condenar eternamente essa pessoa porque ela cometeu um ou outro pecado. E aí, em um diálogo, ela fala que quer se converter a este amor de Deus e ele diz para ela caminhar sobre a luz porque o amor cobre a multidão de pecados. E essa é uma frase famosa, eu não sei se foi o Simão Pedro que também falou depois, mas, não é? Mas aí, com essa frase, nessa hora que ele fala das mães, daqui a pouco eu vou exemplificar o que ela responde. Mas aí, quaisquer que sejam os nossos erros, a nossa salvação é caminhar pelo amor divino. E realmente, caminhar pensando nos nossos irmãos, caminhar pensando que Deus tem um plano maior. E a gente sabe, por tantos livros que tem espíritas, tantas palestras que a gente já viu, que dá para ser resiliente, ser resignado nessa vida, independente de todas as dores que a gente sente aqui, sabendo que no futuro a gente vai ser salvo, a gente vai ter uma felicidade. E ele falou essa frase da porta estreita: sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada e estreita a porta. Mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema.
E realmente é a porta estreita. É passando pela dor, é passando pelos sacrifícios, é deixando de dormir para ir na sopa, por exemplo, deixando a gente estar em casa agora fazendo alguma coisa e vir aqui estudar a palavra de Deus. Isso é passar pela porta estreita, que não é fácil. Não é fácil a gente, às vezes, caminhar embaixo de chuva, caminhar no calor e tudo mais. Mas a gente tem que ter uma noção de que isso vai ser uma recompensa no futuro, né? A gente está plantando uma coisa muito bonita agora. E voltando na parte que ele falava dos filhos, das mães que amavam os filhos, né? Ela falava, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E aí Jesus questionou, e qual das mães vai ser maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? E ela compreendeu, porque ela tinha um sentimentalismo muito grande. Então, naquele momento, ela já compreendeu de imediato a palavra dele. E aí ela declarou que acolheria como filhas das minhas irmãs no sofrimento, procuraria os infortunados para aliviar as feridas do coração e estaria com os aleijados e leprosos. E mais para frente a gente vê que realmente foi esse o caminho dela. Ela foi mãe de muitos filhos na Terra, mesmo não sendo mãe biológica de nenhum. E a partir de então, dessa conversão dela, ela se tornou a apóstola preferida. E esse era o motivo que muitos dos discípulos de Jesus não gostavam dela. Primeiro, por ser mulher, naquela época a mulher não tinha espaço nenhum. Segundo, porque ela vinha de uma vida de pecados muito escancarada. Então, assim, eles achavam que ela poderia falir a qualquer momento, que ela iria, por exemplo, voltar a ser daquele jeito a qualquer momento. Então, eles não aceitavam que Jesus convivesse com ela dessa forma. E ela, falando que ela compreendia profundamente por causa do seu espírito sensível. Ela não só entendia, como ela já vivenciava a partir do momento que Jesus contava as coisas para ela. Então, assim, no momento que Jesus falou aquilo tudo para ela, ela já começou a vivenciar em seguida, ela nem pensou no passado mais. Então, ela meio que abraçou a ideia, sabe, profundamente, assim. E essa posição de destaque, né, que os discípulos tanto questionavam, foi uma das coisas que Jesus mais fundamentou, que é a igualdade entre o feminino e o masculino. E não era uma coisa tão falada e tão documentada pelos discípulos, mas se a gente for pensar, ele queria dizer isso, né? Não só masculino e feminino, mas gêneros, raça, qualquer coisa que a gente imaginar, tudo era igualdade que ele queria pregar, né? E a Maria Madalena representa a igualdade do feminino, que ele quis trazer uma discípula para dentro daqueles discípulos que ele tinha que fosse mulher. E ela esteve com Jesus, pregando durante todo o tempo. Ela foi a que esteve na cruz chorando junto com a mãe, com outras mulheres, e também foi a primeira a vê-lo em espírito. Quando ele aparece em espírito, ele escolheu aparecer para Maria Madalena. Então, falam a médium Maria, porque ela viu Jesus pela primeira vez em frente ao túmulo vazio, estava chorando muito, convulsivamente, que ela estava com muita saudade, se sentindo sozinha. Ela entendia que aquele momento ali que Jesus tinha partido ia ser a porta mais estreita para ela, porque ela ia ter que conseguir pôr tudo em prática sem ele, né? Sem aquela calma que ele passava para todo mundo e aquela certeza. Aí ele apareceu e perguntou, mulher, por que choras e a quem procuras? Nesse momento, ela não sabia que era Jesus, porque eles não conheciam, né, essa manifestação espiritual, então ela achou que fosse a pessoa que tivesse tirado Jesus do sepulcro, e ela foi falar, você é o jardineiro, você tirou o mestre daqui, onde que ele está, para onde você levou. Aí Jesus fica parado, né, e ela não olha para ele. Aí ela fala assim, Maria. Aí ela olha, ela reconhece o chamado de Jesus, que ele chamava ela sempre assim. Aí ela cai aos pés dele, não fala nada, nem consegue falar de tanta emoção, e ele fala, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto de meu Pai, de vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então ele fala para Maria, primeiramente, que ele realmente está indo para junto do Pai. E ela vai passar essa notícia para os outros discípulos, para as outras pessoas que conviviam com eles. Ela retornou da Galileia, retornou de Jerusalém para a Galileia com essa visão de Jesus e espalhou essa mensagem da ressurreição dele, contou para todo mundo. Mesmo assim, os discípulos de Jesus ainda não acreditavam nela. Eles falavam, mas por que Jesus ia aparecer para uma mulher, né? Não ia aparecer para a gente, que a gente esteve com ele o tempo todo, pregando e tudo mais. Mas aí depois ele aparece para eles também, naquela cena que a gente lembra, que é Pedro que pede para ver a ferida dele. Tomé? Que pede para ver, né? Para pegar na ferida dele, para ter certeza que era ele. Aí, depois que eles têm certeza, né, da ressurreição de Jesus, eles abandonam essa região para espalhar a boa nova. E eles começam uma peregrinação
que até se a gente lê Paulo e Estevão no livro, eles mostram muito bem essa peregrinação dos discípulos espalhando a mensagem de Jesus. Só que eles não aceitaram Maria ir junto. Exatamente porque eles falaram que ela tinha um coração fraco por ser mulher e por ser ex-pecadora. Então eles não acreditavam que ela iria conseguir, sabe? Seguir em frente com eles. Aí ela resignou-se, lembrou do mestre e voltou para sua terra. Aí foi o momento mais difícil da vida dela, em que ela foi negada, né? Mas humilde sozinha, ela confiou em Jesus e esperou o momento que ela sabia que ela ia ter um momento de glória no futuro. E fez muitas meditações, cultivou as lições de Deus. E certo dia, em Dalmanuta, que é onde ela estava, na cidade dela, chegou uma caravana de leprosos procurando por Jesus. Nesse momento, ela falou, Jesus, infelizmente, né, não está aqui mais entre a gente. Aí eles ficaram muito tristes, o pessoal de Jerusalém não deixou, de Dalmanuta, não deixaram eles entrar na cidade, falaram assim que não iam entrar porque eram leprosos, não sei o quê. Aí ela falou assim, não, vamos lá para fora então, para fora da cidade, para uma região periférica, e nesse lugar, embaixo de árvores e tudo, ela foi falar do evangelho de Jesus com eles, foi falar das palavras dele e tudo mais. E assim, ela viu nos olhos deles um conforto muito grande, mesmo passando por tantas dores, né? Por uma doença tão devastadora como aquela. Ela enxergou neles a felicidade que aquelas mensagens traziam e resolveu seguir com os leprosos para o Vale dos Leprosos. Eu esqueci exatamente onde que é a cidade. É em Jerusalém? Acho que deve ser em Jerusalém. Mas enfim, ela largou tudo e foi com eles, falando que iria viver com aquele pessoal para passar essa mensagem tão bonita. Chegando no vale, ela sempre recordou as lições de Jesus e sempre falou para eles do reino de Deus, né? A frase que eu peguei foi: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos das suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Essa era a mensagem de Maria para eles. Até o dia que ela teve que partir, porque ela já estava muito debilitada, ela ficou doente também, ela pegou a lepra, e aí ela falou que queria ainda reencontrar algumas pessoas, antes de morrer, né? E aí ela deixou essa mensagem de Jesus e partiu para ver outras pessoas. Só que no caminho ela se sentia muito fraca, eu acho que era para Éfeso que ela estava indo, no meio do caminho ela não estava aguentando mais, aí ela sucumbiu antes de chegar na cidade. Teve uma família cristã que recolheu ela para casa, cuidou e tudo mais, e mandaram a notícia, eu acho que era Maria e João que ela queria ver antes de morrer. E aí eles foram até ela, reencontraram com ela, até os últimos momentos. Então, mas assim, apesar de toda a doença, de toda essa debilidade física, ela tinha uma alegria muito grande, e ela reconhecia essa fé que ela tinha dentro dela. Ali fala que ela reconhecia que seu espírito não tinha motivos para lamentações, mesmo frente às misérias ásperas do fim de sua vida, sua alma era fiel. Aí, na passagem dela, fala: uma noite, no auge das profundas dores que sentia, o seu espírito transpôs as fronteiras da eternidade, onde via o mestre bem-amado e os companheiros de fé. Então, no momento de desencarne dela, Jesus apareceu para ela e disse: Maria, já passaste pela porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. E foi o momento do desencarne de Maria. Então, assim, eu não sei, eu tenho a impressão de que a história dela foi muito deturpada com o tempo. E depois de ler o Boa Nova, principalmente por ser um livro psicografado, eu tive uma clareza maior, sabe, de quem foi ela. Aí eu achei essa frase do Papa Bento XVI também, que eu não conhecia. A história de Maria de Magdala nos relembra uma verdade fundamental. Um discípulo de Cristo é aquele que, na experiência da fraqueza humana, tem a humildade de pedir pela sua ajuda, é curado por ele e segue juntamente a ele, se tornando uma testemunha do seu poder e do seu amor misericordioso, que é mais forte que o pecado e a morte. Então ela teve a humildade de sair da posição que ela estava, de bens materiais e de prazeres imensos, de ir até Jesus, se ajoelhar diante dele e pedir a ajuda dele, dizendo que ela procurava aquilo mesmo. Ele, então, passa todos os ensinamentos que ele tinha, cura ela, no sentido da palavra curar, e ela segue juntamente a ele até o fim da sua vida. Ela absteve-se de toda a sua vida para ficar com ele, né, naquele momento. Então, pessoal, essa história da Maria Madalena, ela é muito, muito importante da gente ver, porque assim como a Bárbara muito bem falou, ela foi bastante deturpada. No seguinte sentido, prostituta
na época de Jesus, não tem nenhuma conotação parecida com o que a gente tem hoje. Então, muitas das vezes, a gente fala assim esse termo, e aí na nossa cabeça já vem vinculado com aquelas questões culturais que a gente já tem aqui pré-estabelecidas. Mas lá na época de Jesus, não é isso. Porque o que acontecia? Lá no Oriente Médio, era uma sociedade muito machista, há 2000 anos atrás, muito mais do que é hoje. Então, o que acontecia? Toda mulher que não tivesse casada e que tivesse qualquer tipo de relacionamento com um homem, ela era, então, uma prostituta. Então, às vezes, se namorasse, não pode, porque a mulher era considerada impura. Então, você só tem relações, só toca, se você for casado, se ela for a sua esposa. Então, qualquer outro tipo de relação que tiver, independente de se for com 1, 2, 3, 4, 5, essa mulher, ela é prostituta. Maria Madalena, no estado que ela estava, era para ela ter sido apedrejada há muito tempo atrás, na praça pública. Mas isso só não aconteceu porque ela tinha relação com os patrícios romanos. E aí os patrícios romanos guarneciam ela, davam essa segurança. Porque Roma, que era o governador do império, né? Que dominava lá Jerusalém, na época, dominava lá aquela região do Oriente Médio. Então é somente por esse fato que ela não tinha sido ainda assassinada, que o pessoal ainda não a tinha perseguido, mas somente por isso. Outra questão também que é muito importante da gente relembrar quando vai falar dessa figura que foi Maria Madalena, é uma ressalva que o próprio Divaldo Franco vai fazer, que juntamente a Paulo de Tarso, ela é a segunda figura, ou então pau a pau, né, que ele não vai colocar nesses conflitos, né, mas ele fala que para ele, tanto Paulo de Tarso quanto Maria Madalena são as figuras mais honráveis da época de Jesus. Pelo seguinte sentido, eles foram duas pessoas que tiveram que retransformar a sua vida, que tiveram que ressignificar a sua vida. Não que os outros discípulos não tenham todo o seu mérito, mas eles foram uma situação especial, uma situação um pouco mais delicada, onde eles tinham cometido muitos erros e aí tiveram a oportunidade e a agarraram. E a diferença de Paulo de Tarso para Maria Madalena ainda é crucial no seguinte sentido. Paulo de Tarso, por mais que ele tivesse se equivocado, às vezes ali com aquelas questões que ele tinha ali com aquelas questões que ele tinha sobre a interpretação da lei, que ele era um doutor da lei, perseguia os cristãos, mas ele já tinha uma paixão pelo estudo da Torá. Então aquilo fazia parte do cotidiano dele, estudar os profetas, estudar então o que era a palavra de Deus e tudo aquilo. Maria Madalena não, ela não tinha essa tradição. Então ela não tinha antecedente aquela paixão pelos estudos, aquela paixão pelas leis de Deus, não tinha. E ela tinha uma questão que era um desvio com as energias sexuais, que a gente vai aprofundar um pouquinho a mais agora mesmo. Mas qual que é a diferença crucial então de Paulo para Maria Madalena? Paulo, ele já tinha então esse prazer, esse convívio com o estudo da Bíblia. Não era Bíblia, né, na época, era Torá, que é o Pentateuco de Moisés. Maria Madalena não. E ao se deparar as duas figuras com Jesus, a mudança foi significativa em ambos. Por isso que Divaldo Franco vai falar que são as figuras mais admiráveis do Evangelho, porque prova para nós que é possível, independente da maneira que você esteja. Por que foi tão difícil essa aceitação dos discípulos para com Maria Madalena? Porque mulher era considerada um ser impuro. Então Jesus, somente de olhar para uma mulher, ele já era considerado totalmente subversivo. Dirá conversar e piorou considerar uma discípula. Como que funciona isso? Então o pessoal ficava receoso. E por mais que eles ficassem receosos também com Paulo, mas Paulo era um homem e já era um doutor da lei, tinha um estudo da Torá. Maria Madalena não.
Então isso tudo pesou nessa discriminação juntamente com ela. Então a gente vai ouvir as histórias que tratam um pouco dos discípulos juntos e não tem o nome dela relatado. Então foi uma figura um pouco banalizada. E é exatamente aí que a gente deve pegar como exemplo. Porque o que acontece? Jesus, ele se deparou com várias pessoas que, entre aspas, estavam no pecado. Isso a gente tem no Evangelho todo. A gente tem no Evangelho todo. Mas foi somente quando ele se depara com Maria Madalena que ele vai soltar a frase que o amor cobre a multidão de pecado. Uai, mas ele podia falar isso para todo mundo, né? O ladrão também não estava em pecado. Ele não podia falar que o amor cobre a multidão de pecados, que todos têm salvação. Mas por que então que ele escolheu justamente não Maria Madalena, mas o desvio que ela teve? Porque tem um detalhe. Quando ela vai até ele, ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Está rodeado de gente. Então não era uma lição para ela especificamente. Era uma lição para todos que estavam ali. Por isso dessas palavras. Porque o que acontece? A maioria de nós ainda hoje, se não teve desvios na área da educação sexual. Em lidar com essa energia sexual. Quando a gente fala isso, vem com uma série de místicos, dos negócios assim danados, um pouco perversos no nosso imaginário. Mas quando eu digo energia sexual, nada mais é do que energia. Até porque você não fala energia disso, energia do... Não, mas é a energia então que está designada para a gente lidar com essa área sexual. Mas aí o que acontece? Essa energia também é responsável pela criatividade, é responsável pela ação. Então nós temos muitos livros, ressalvo para o livro Sexo e Destino, o livro também do Divaldo, Sexo e Consciência, tem mais um outro do Emmanuel, que é Vida e Sexo, que vão abordar essas questões. Porque o que acontece? Essa má administração dessa energia sexual, ela vai desencadear muitos processos dolorosos na nossa vida. Porque não só Maria Madalena, mas todos nós sentimos essa falta de amor. Sentimos essa falta de amor. Não que nós não somos amados, mas a gente não consegue reconhecer o amor que é dado a nós. Porque Deus já nos ama infinitamente. Mas você não reconhece. Então parece que sempre está faltando. Mas tem uma necessidade ainda maior. Porque mais do que ser amado, você também necessita amar. Você necessita amar. Então é interessante que no livro Boa Nova, tem um livro também de Khalil Gibran, que ele vai fazer uma narração bonitinha, o Luquinha que sabe, mas depois a gente coloca as referências. Que vai falar Jesus na visão então de Khalil Gibran. E aí ele vai colocando personagem por personagem e tal. Ele era do Líbano, se eu não me engano, e era apaixonado por Jesus, por incrível que pareça. E aí ele narra algumas coisas assim que são fantásticas. E aí ele vai falar um pouco de Maria Madalena. E ele vai falar que não foi a primeira vez que ela viu Jesus, que ela já havia visto de outras vezes. E aí olhava para ele e ele era diferente de todos os outros homens. Ela não sabia se ele andava depressa ou devagar, mas não era comum aquele andado. Ela não sabia como é que era a forma dele falar, mas não era comum aquela fala. Era todo diferente. E aí ela ficou um pouco encantada e ofereceu, então, a casa para ele ficar entre as suas viagens de Jesus. Parece que teve um que ele passou lá perto. E ela falou, você não quer ficar aqui não? Aqui tem tâmara bonitinha, aqui tem ventinho, tem massagem no pé, tem muitas amigas minhas. Isso é Maria Madalena. Isso. Tem muitas amigas minhas. Você pode ficar por aqui. Mas aí ele não quis. E ela não entendeu. Não entendeu. Porque como assim? Eu sou cortejada por todos os homens. Eu não estou nem cobrando. Eu estou querendo aqui que ele fique cobrando com tudo. Eu estou oferecendo a minha casa. O que está acontecendo? E aí ele foi embora. E ela ficou apaixonada. No sentido de paixão mesmo. Mas por que isso acontece? Porque o nosso psiquismo, ele vai interpretar as pessoas da maneira que a gente consegue. Então eu vou ver uma pessoa assim que ela é muito massa, que eu gosto de... Primeira coisa que vai acontecer é ficar apaixonado. É ficar apaixonado. Porque a gente tem os graus de amor. Nosso amor ainda não é o amor puro. Então você vai ver uma pessoa que você admira demais,
Você vai, nossa, quer casar com essa pessoa. Mas às vezes não é isso. Você sabe que não é isso no profundo do seu ser. Mas é a forma que o seu psiquismo interpreta aquilo. Mas aí depois você vai ressignificando as coisas. Então o pessoal via Jesus, quer casar com Jesus. Às vezes se ele aparecesse aqui hoje, você ia falar, nossa, o que é isso? Mas que homem! O único guia possível. Mas o que acontece? É porque é a forma que o nosso psiquismo consegue reagir com aquela atmosfera de amor, aquela aura de amor. Então, o primeiro contato de Maria Madalena foi esse. Tem outra passagem também que se encontra no Evangelho, que durante muito tempo os estudiosos questionaram se era ou não Maria Madalena. Que é quando chega aquela moça num jantar que Jesus está tendo na casa de Simão, não Simão Pedro, mas um outro Simão, que era um fariseu. E aí chega uma mulher correndo e começa a lavar os pés de Jesus em lágrimas, e a enxugar com seus cabelos, e jogando sobre sua cabeça um óleo de alabastro, né? Um óleozinho de alabastro lá, né? Que era um perfume caro na época. E aí o pessoal questionava se era ou não Maria Madalena. Mas com o auxílio do Espiritismo, a gente descobriu que é. A gente descobriu que é. Mas por que é tão importante essa parte? Por que é tão importante essa parte? Porque logo depois disso, é quando Jesus vai contar então aquela parábola. De qual servo vale mais? Aquele que devia, vamos supor se fosse hoje, né? Aquele que devia 1 bilhão ou aquele que devia R$1? Qual que vale mais? Se o banqueiro, vamos dizer assim, falasse, não, eu perdoo a dívida de vocês dois. Qual que era o que valia mais? Então ele vai falar essa parábola logo após essa passagem. Mas por que ele vai falar isso? Naquela época, até hoje no Oriente Médio, é uma tradição a questão de executar o acolhimento das outras pessoas, de hospedar as outras pessoas. Então é quase que uma regra. E dentro dessas regras tem 3 princípios básicos. Então, naquela época não tinha carro, não tinha bicicleta, custava ter um jumentinho, né, um camelinho, alguma coisinha. Então o pessoal viajava a pé no deserto, quente. E lá você não podia andar com a roupinha curta, bonitinha, assim, que tava muito calor, porque senão você pegava insolação. Então você andava com aquelas mantas, tudo cansado. E aí chegava uma pessoa e te pedia hospedagem, te pedia então para ficar na sua casa. Era obrigação, era um acordo social. E aí todo mundo tinha que receber. Mas não bastava só receber, tinha que receber bem. Então qual que eram as 3 indicações? A primeira coisa, você tem que saudar a pessoa. Que é como se fosse nós, né? Uma pessoa entra na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer é: oi, você tá bom? Não é assim, né? E a pessoa entra... Não. Então você vai fazer esse cumprimento, essa saudação. E aí, se fosse uma pessoa igual a você beijava a face da pessoa. E se fosse uma pessoa superior a você beijava a mão. Você beijava a mão. Então a primeira parte é esse acolhimento, essa saudação. A segunda parte, então, como a pessoa ela chega muito cansada, é você oferecer, então, uma bacinha de água fria para ela pôr o pé. Porque não tinha sofá, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. A pessoa com o pé moído, que não tinha tênis. Era sandalhão de couro, moleque. Famosa sandália de Jesus. Então, às vezes, bolha, pé cansado. Então, qual que era a melhor coisa para você fazer? Falar: não, vou trazer uma bacia de água, você põe o pé aqui, geladinho, ó. Aí esfriava até a cabeça, a pessoa punha lá, ficava tranquilo. Então, isso fazia parte desse acordo social. E a terceira coisa era quando você gostava muito da pessoa, você jogava um cartiquinho de azeite na cabeça dela. Quando você gostava demais, sabe? Que era um sinal assim, que sua presença aqui é muito boa, dentro da cultura. Hoje não dá. Já pensou, a mulher se produz tudo, tá, chega lá para o jantar. Você, vou jogar um azeitinho aqui, ó, que eu gosto demais de você. Então hoje não funcionava. Mas o que acontece? Quando Jesus foi então na casa de Simão, para esse almoço, se eu não me engano, o que acontece? Lá não é como hoje, que a gente tem aquelas muradas, aquelas fachadas. Não. Então era um almoço meio que aberto. O pessoal que tinha que almoçar ficava lá, mas o pessoal estava tudo em volta, a população, tal. O quintal não era murado, então o pessoal ficava lá.
E assim como a tradição, por exemplo, dos orientais, não tinha banco nessa mesa. Então o pessoal ajoelhava e inclinava para ficar sobre a mesa para comer. Não tinha garfo, meus amigos. Era na mãozinha ali o pãozinho, aí punha no azeitinho, punha lá no molinho, pegava uma saladinha ali, uma frutinha, pegava o peixe, era mais ou menos desse jeito. E aí, quando Jesus chegou na casa de Simão, então, não teve nenhum desses 3 procedimentos. Simão não saudou, não é o Simão Pedro, é outro Simão, Simão fariseu. Não saudou, não beijou, nem nada, não trouxe o pezinho lá para ele colocar, não trouxe também a questão do azeitinho para colocar na cabeça. E aí, de repente, entra uma mulher correndo, aí todo mundo buga, né? Como assim? Você tá na sua casa tranquila, entra uma mulher, que jeito? Que chave que ela pegou, ela pulou o muro? Mas é por conta dessa característica. Então, ficava o pessoal na mesa, e aí era aberto, era como se fosse no quintal, e o pessoal todo em volta. Então, para ela chegar, ela fala, só anda, corre. Correu e chegou lá. E aí, o que aconteceu? Quando Maria de Madalena, então, chega, a primeira atitude dela é se jogar aos pés do mestre, beijando o pé. Qual que é o simbolismo de tudo isso? Ela não se considerou digna nem para saudá-lo beijando a mão, que é uma pessoa que é superior a você, vai beijar o pé, que era o máximo do chão que tinha. Não tinha como. Não tinha mais para baixo. Não tinha mais para baixo. Então ela foi beijar o pé. Ou seja, ela já está executando o primeiro desse acolhimento social. Depois, conta-se no Evangelho, que ela vai lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas. Com as suas próprias lágrimas. E enxugar com os seus cabelos. Então, não era bacinha, mas já estava ali, no que dava, não tinha água, você vai no choro. E a terceira coisa é que ela jogou, então, a substânciazinha do alabastro lá na cabeça de Jesus, que era um perfume caríssimo. E aí, não tem como a gente negar, né? Mas como ela era uma cortesã de luxo, aí o que acontece? Você faz um negócio lá, depois você põe um perfuminho pro outro. Então, todo mundo sabia que quem era portador desse perfume, era um perfume caro, uma substância assim, muito, muito bom, muito agradável. Mas o que acontece? Era caro. E geralmente quem tinha era só as cortesãs, porque havia condição de comprar. E o pessoal, os patrícios romanos, o pessoal da mais alta classe também exigia. Eu estou aqui, então, no caso, no adultério, tem que ser pelo menos bonitinho, compensar, entre aspas, né? Que termo horrível. Mas enfim. Então, na hora que ela fez isso, o Simão fariseu já falou: ah, mas você não é profeta, é nada. Você não é profeta, é nada, Jesus. Porque se você fosse profeta, você saberia que quem está aí no seu pé agora é uma mulher de má vida. É uma mulher de má vida. Aí Jesus, sem perder a classe de modo algum, vai contar então essa parábola. E em que consiste essa parábola? Tinha 2 pessoas devendo, um senhor. Uma pessoa, contextualizando, devia R$1 milhão. E a outra devia R$1. E aí, esse senhor fala assim: tô tranquilo hoje, nenhum de vocês dois precisa me pagar. Tá perdoado, os dois, tranquilo. E aí ele volta a pergunta então para Simão: qual desses 2 que foi perdoado tinha que ficar mais grato ao Senhor? Mais grato ao Senhor. Aí ele logo já soltou, né? O que devia R$1 milhão, né, meu amigo? Mas o que ele não estava entendendo? Que para a pessoa que não tem nada, um pouquinho já é tudo que ela tem. Já é tudo que ela tem. Então Simão tinha todas as condições de acolher Jesus. Maria Madalena, ela não estava nessa condição mais. Ela não estava nessa condição mais. Então ela acolheu com o que ela tinha. E o pouco dela era tudo. Porque para uma pessoa que não tem nada, se você deve R$1 milhão ou R$100, é muito de qualquer jeito. Então, foi mais ou menos aí que Jesus encaixa essa parábola. Que ele encaixa essa parábola. Para mostrar que não importa muito o que você tem. Que é o que a gente estava até discutindo quarta-feira passada. Mas é o que você pode ser. O que você pode ser. O que você vai vir a ser. Porque é sobre isso que Jesus trabalha. Por isso que ele fala: não, eu vim do jeito que você está mesmo. Só vem e me segue. Não precisa tomar banho se você estiver fedido. Não na hora, né? Depois é bom. Mas não precisa tomar banho se estiver fedido.
não precisa fazer o cabelo, não precisa ir lá na sua casa pegar o dinheiro. Não, é do jeito que você tá. Tanto é que toda vez que ele vai recrutar um discípulo, observe na narrativa. Fala assim, fulano estava pescando. Aí Jesus passou e falou, bora. Aí os caras, bora. Ninguém foi em casa, pera aí que eu vou pegar um chinelo. Pera aí que eu vou pegar... Não. Então é do jeito que a gente tá. É do jeito que a gente tá. Por isso que a história de Maria Madalena, ela é muito bonita nesse sentido. Porque mostra alguém que nos escancara, assim, que é possível a mudança de vida. É possível uma mudança de vida. E uma mudança sozinha. Sozinha. Porque nessa época, dentro desse contexto cultural, não tinha apoio nem mesmo dos discípulos de Jesus. Então, era só quando estava Jesus que dava mais certo. Quando Jesus se foi, querendo ou não, os discípulos são muito superiores. Mas eles ainda são humanos. Eles ainda estão em um mundo de provas e expiações. Estavam, né? Não sei hoje. Estavam no mundo de provas e expiações. Então, querendo ou não, eles ainda tinham coisas a se melhorar. E uma delas era essa questão cultural, do machismo, do preconceito, por mais que fossem os discípulos. Os discípulos. Tanto é que quando Maria Madalena começa a falar da volta de Jesus, o pessoal custa para acreditar. Aí custa para acreditar. Mas por quê? Estava julgando o que ela era e não o que ela é. Porque até naquele momento ela já era muito melhor. Muito melhor. Vou fazer um comentário. Que eu tava pensando assim, a gente, não só Maria de Madalena, como, sei lá, se a gente pensar, por exemplo, Judas, o que vem na nossa cabeça, assim, na hora, né, por exemplo, traidor, né? E eu tava pensando, nossa, tanto que a gente é infantil nisso, porque isso que você falou, a gente julga o que ele fez, né? Sim. Sendo que ele já era apóstolo, ou seja, está muito à frente da gente. Hoje deve estar, sei lá, muito feliz, né? E a gente, com essa mentalidade infantil, assim, em relação a ele, Maria de Madalena, né? E até hoje a gente persiste nesse julgamento. Porque é uma coisa física. Não tem nenhuma novidade nisso, mas é uma coisa física. Vamos supor que o Léo acabou de me falar um negócio danado. Aí eu vou julgar o que o Léo falou. Mas até esse julgamento é algo no passado. É algo no passado. Nosso olho é um órgão. E ele é um instrumento que capta, então, a luz. Capta a luz, faz aí bonitinhas refrações, os negócios tudo. Aí transforma, eu vejo a imagem do Léo. Aí eu tô vendo que ele tá olhando para mim com uma forma complicada. Aí eu começo a julgar. Mas mesmo esse julgamento ainda é atrasado ao que o Léo é agora. Pode ser milissegundos, mas eu só vejo o passado. E quanto mais distante, mais o passado eu vejo. Por exemplo, a estrela mais próxima da Terra é chamada de Alfa Centauri. A distância daqui lá é 4 anos-luz. Ou seja, para chegar a nossa imagenzinha até lá é 4 anos-luz. Ou seja, se eu estiver observando de lá o Léo aqui da Terra, eu tô vendo o Léo de 4 anos atrás. Aí eu já começo a julgar. Esse Léo aí, hein? Ou seja, a gente só julga o passado. Por que Jesus fala não julgueis? Porque sempre é equivocado. Mas de um segundo pro outro a pessoa não muda, não. Muda. Quantas vezes você já não fala uma bobagem, aí no segundo depois você... Por que eu falei isso? Mas a pessoa não captou. Aí ela julgou o que transpareceu. O que transpareceu. Então, qual é o único, vamos dizer assim, juiz? É Deus. Mas Deus, ele não se manifesta para nós, por ele mesmo. Por exemplo, bate um negócio aqui, não sei nem que forma que ia ter, né? Eu sou Deus. E agora você está condenado. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, como que ele se manifesta? Emmanuel vai nos dizer que ele se manifesta através das pessoas e das circunstâncias. Mas isso é como ele se manifesta, não é como ele julga. Como ele julga é através da nossa consciência, que é a expressão de Deus em nós. Mas por que através da nossa consciência? Porque tem um detalhe. Vamos supor que meu julgamento ao Léo fosse tempo real, ao vivo, na hora. Eu e ele se conectados. Mas
Quanto tempo nós estamos conectados? Às vezes é só aqui, 1h30 de gel. Eu conheço o Léo? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, o que acontece? Para o julgamento ser bom também, e eis por isso a complicação da justiça humana, e é por isso que ela vai se aprimorando cada vez mais, é porque você julga o ato, e não a vida da pessoa toda. Não a vida da pessoa toda. Porque para o julgamento ser correto, por mais que a pessoa tenha visto, tenha conectado assim na hora, ele é só de uma fração de vida. Ele não é da vida toda. Por isso que a nossa consciência é o nosso único juízo. Porque ela, querendo ou não, como diz o filósofo Tiririca, eu não consigo fugir de mim. Porque onde é que eu vou, eu tô. Então, essa é uma frase dele. O que acontece? É a nossa consciência. Não tem como você fugir de você. Porque onde é que você vai, você está. Então, somente a sua consciência pode ponderar na sua vida as coisas que são corretas ou incorretas, porque esteve com você em todos os momentos. Por isso que Jesus, dessa vez não é a Maria de Madalena, mas uma outra moça, que é a passagem da mulher adulta, ele fala, né? Eu, porém, não vos julgo. Vá e não peques mais. Porque até ele poderia? Não sei, talvez. Mas dentro dessas questões que a gente tem, de que a gente só julga o passado, ou uma fração de vida da pessoa, às vezes nem Jesus poderia. Às vezes nem Jesus poderia. E eu ouso dizer que ele não pode. Porque tem uma relação que é tão íntima, mas tão íntima, que você pode ser o espírito mais superior do mundo, mas você não tem acesso. Que é a relação da criatura com o Criador. E isso é uma relação individual. E para que a gente possa julgar uma pessoa de uma forma correta, eu tenho que abranger todos os pontos de vista. Mas tem um que eu nunca consigo, que é qual? O da própria pessoa. O da própria pessoa. Esse ponto de vista eu nunca terei. Então, todo julgamento que eu faço, ele é por si só equivocado. Ele é por si só equivocado. O que não quer dizer que eu não devo, então, parar de analisar as coisas. Analisar é importante, até porque eu preciso ponderar o que é errado para me poder tentar fazer o que é certo. Só que é um ponderar em algo que vai auxiliar a sua progressão evolutiva e não algo que vá condenar o seu amigo de evolução. Então é diferente. É quando você olha para você não fazer e não quando você olha para condenar. É ser indulgente, né? Igual aquele trecho. Isso. É exatamente isso. Então a Maria de Madalena, dentro de todo esse contexto, ou Maria de Magdala, ela vai nos ensinar sobre isso. Que às vezes parece que você está sozinho. Às vezes parece que você está sozinho. Mas não está. E outra coisa muito bonita também, aí eu não vou lembrar se está ou no Boa Nova ou no de Calil Gibran, mas está numa palestra do Haroldo, que fala-se o seguinte, que ela então ansiava por esse amor. Ansiava por esse amor, assim como a Bárbara bem colocou. Mas no diálogo com Jesus, Jesus diz, eu sei que você anseia por amor, mas mais do que ansiar por amor, você anseia por amar. Você anseia por amar. Porque toda essa sede de amor que você tem, na verdade é uma sede de amar. É uma sede de amar. Porque o amor, ele é fluxo. Então, mesmo que você receba muito, ainda está incompleto. Porque você parou o canto, você entupiu o canto. E o amor, ele só funciona se ele estiver fluindo. Fluindo. Então, quando eu falo assim, eu sou muito amado, mas eu não faço por onde distribuir esse amor, eu cancelo o fluxo e continuo infeliz. Então, dentro da lei divina é assim. Eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo, eu dou. Ah, mas isso é uma viagem, Thiago. Uai, mas então por que que o coração faz sístole e diástole? Por que que você inspira e expira? Por que que tudo que você come retorna à natureza? Porque você está fazendo parte do fluxo. Faz seu coração fazer só um movimento, morre. Faz só um processo da respiração em vez de fazer os dois, morre. Só come, não excreta, morre. Só excreta, não come, morre. Então, em toda a criação, está nos ensinando isso.
que dentro da lei de Deus é o fluxo das coisas. É o fluxo das coisas. E toda vez que eu paro, eu morro. Morro no simbólico, né? Que a gente não morre. Mas a gente fica estagnado. A gente fica estagnado. A gente para esse processo. Então, é o que Chico Xavier vai nos dizer, que ele, quando está muito triste, assim, às vezes está um pouco com baixa energia, ele ia nas periferias conversar com as mães, ele ia também distribuir balinha para os meninos. E aí tem até um fato interessante, que aí tinha um amigo dele que sempre ia com ele, né? E aí ele distribuía bala para os meninos, tá? Ele punha bala nos bolsinhos, distribuía. E aí ele fala que o mais interessante não era Chico fazer isso quando ele estava triste, que geralmente quando você está triste, cansado, você quieta, né? Era as balas não acabar. Mas aí é assunto para outro dia, né? Mas aí o que Chico vai falar? Que chega um momento que a gente aprende a se alimentar do amor que a gente dá. Esse momento buga. Esse momento buga tudo. É o que o Emmanuel vai nos dizer, que a princípio a gente faz por dever. Chegará um momento que a gente vai fazer por amor. Então, não tem problema. Se você acha assim, nossa, eu tenho que fazer esse trabalho aqui social, porque o fulano falou que eu tinha que fazer, e agora eu estou sem jeito de fazer, então eu tenho um dever. Vou ter que fazer. Às vezes estou achando, mas é um processo. Primeiro você faz como se fosse um dever. Depois você vai fazer com prazer, gostando de estar ali. E nesse momento, você se alimenta do amor que você dá. Porque tem um pega nisso. Esse se alimentar do amor que você dá, se você tem é porque você já recebeu, não é? Então não é o amor que você gera, é o amor que você recebe e você dá. Então você está continuando o fluxo, está normal, está normal. Só que aí você não exige do outro a troca, não exige do outro a gratidão, não exige do outro que ele te conceda a honra, que ele te conceda privilégio, ou então um retorno, buscando um sentimento ali de troca. Por quê? Não tem como. Ninguém vai te dar o tanto que você ganha. Então você sempre deve. Em termos de amor, você sempre deve. Por quê? Deus te ama infinitamente. Você ama infinitamente alguém ou algo? Não. Então você sempre está devendo no fluxo. É assim, vem uma caixa d'água, você abre uma torneirinha de gota. E às vezes você reclama, tá faltando. Mas não é. Então, quando o Chico Xavier vai falar isso, que a gente tem que aprender a se alimentar do amor que a gente dá, é porque de fato a gente já está recebendo amor infinito. E quando eu estou dando, eu sei que eu estou participando do fluxo. Então tá tudo bem. Está tudo bem. É quando eu vou e ajudo alguém, e aí a pessoa pode virar as costas para mim, me cuspir e falar, não gosto de você. Você está tranquilo. Porque o que te alimentou, você já recebeu. Agora você está na segunda etapa, que é distribuir. Então você já está alimentado. Mas essa alimentação, ela só se dá, da forma mais engraçada. Você tem, está no estoque, não está funcionando. Só funciona, só faz efeito quando você abre um pouquinho da sua parte. Quando você deixa fluir. Quando você deixa fluir. Então isso é muito importante da gente entender como que Maria de Magdala, então, conseguiu redirecionar esse anseio de amor. Porque tem muita gente que a gente vai olhar assim e vai falar, nossa, essa pessoa aí, ela é um pouco assim complicada nas áreas assim dos sentimentos das relações com as outras pessoas, né? Essa pessoa aí, às vezes, ela é um pouco aventureira, ela está compartilhando muitos momentos com muitas pessoas diferentes, momentos, às vezes, que é mais íntimos e deveria ser um pouco mais privado. Então, às vezes, a gente vai se deparar com alguns amigos, alguns irmãos nesse processo. E aí acaba que a gente já vai tirar 2 erros em um, né? Primeiro, que a gente sabe que é errado julgar, a gente julga. E segundo, que a gente já desconsidera a pessoa. Como se isso fosse somente um erro. Mas não. O amor, a gente não consegue amar de forma perfeita. Então, o amor, por incrível que pareça, ele é igual a nós. O amor em nós também evolui. E a forma mais banal de se expressar o amor é através, então, dessas paixões materiais. Dessas paixões instintivas. E está lá no Evangelho, da progressão do amor. Quando vai falar a lei de amor. Então, o que acontece? Uma pessoa,
ela tem muitas relações, então, com muitas pessoas diferentes, e ela sente necessidade disso. Aí você fala, fulano é danado, fulano não sei o quê, fulano... Mas às vezes aquele fulano, ele tem um potencial de amar que naquele momento se mostra superior ao seu. Só que ainda não desenvolveu, não está bem direcionado, não está bem educado, mas o amor está ali, e é muito, então é uma grande potência. Aí a gente tem que aprender a ressignificar, então, esses companheiros de vida terrena que a gente tem. Que muitas das vezes a gente fala, aquele lugar ali tem só pessoas depravadas, que só fazem isso, só fazem... Mas não é, porque o amor, ele começa assim. O amor, ele começa assim. Então, qual é a forma que a gente faz para progredir no jeito de amar? Para progredir do jeito de amar? É treinando o amor. Às vezes, as pessoas só não encontram os instrutores corretos. Mas ela está treinando, ela está buscando. Porque dentro de um mundo onde não é possível fazer o mal, para qualquer lado que você vai, já é o bem. Se o Espiritismo nos fala que não tem jeito de retroceder, para qualquer direção que você vai, você já está evoluindo. O negócio que mais atrapalha a evolução não é você tentar, é você ficar parado. Porque não tem jeito de ir para trás. Deus não nos deu essa permissão. Então, para qualquer lado que você atira, para qualquer lado que você vai, já é para frente. Tem uns que delongam mais o caminho, mas já é para frente. Já é para frente. Então a gente tem que ter isso muito claro, que o pior que a gente pode fazer para alguém é tentar diminuí-la tanto, mais tanto, que ela perca a coragem de viver. E de viver, eu não falo só da vida material, não, mas também da vida espiritual. Que ela perca a coragem de prosseguir. Porque não tendo como voltar para trás, qualquer rumo já é para frente. Qualquer rumo já é para frente. Então a gente tem que ficar atento, porque o que menos educa alguém é você diminuir a pessoa. Eu faço pedagogia, eu posso falar com propriedade. O que mais atrapalha a educação de uma pessoa não é o professor, não é a escola, não é a estrutura, não é a família. Isso colabora, mas não é isso. O que mais atrapalha a educação de alguém é quando a pessoa não acredita que pode aprender. Isso é o que mais atrapalha, quando ela perde a sua credibilidade em si mesma. Em si mesma, quando ela fala assim, eu não consigo. E aqui tem um detalhe. Vai falar que Jesus também, ele expulsa 7 demônios de Maria Madalena. Aí todo mundo fala, nu! Né? Todo mundo fala, era forte isso aí, né? Mas o que acontece? É normal a gente ser acompanhado por espíritos desencarnados. Normal. Só que tem alguns que se vinculam a nós por relações mais profundas. Tanto benéficas quanto maléficas. Mas tem uma válvula aí, que é a minha permissão. É isso que vai regular. E a minha permissão, ela funciona inconscientemente. Não é assim, ó, hoje não quero, não tô querendo não. Não é desse jeito, é inconsciente. São os frutos do meu pensamento cotidiano. Então, inconscientemente, você está ajustando essa válvula. E aí, quando então fala expulsa 7 demônios, a gente não pode cair naquele sincretismo de que é 7 espíritos criados para fazer o mal, para denegrir. Não é isso. São 7 espíritos que se afeiçoam àqueles sentimentos que ela estava naquele momento. E aí, quando fala demônios, a gente tem que lembrar que do grego, demônio quer dizer só espírito, que vem de demon. Daimon, né? Daimon, foi mal. Que vem de daimon. E aí fala até que Sócrates tinha um daimon. Você, opa, mas aquele filósofo danado tinha um daimon com ele? Tinha. Que era o espírito, o oráculo, enfim. Então, quando fala isso, não é 7 demônios de 7 entidades do mal, não. Era 7 espíritos que a acompanhavam, porque se compraziam naquilo. E aí tem um detalhe tão bonito, mas tão bonito, dentro dessa organização divina, porque o que acontece? Quando você está progredindo, às vezes a gente pensa que é só para nós, mas não é. Às vezes a gente tem alguns irmãos que nos acompanham, e a gente sabe bem disso, que a gente estudou o caráter da obsessão, que não são inimigos, mas são amigos, são pessoas próximas, familiares.
Mas a maioria deles são pessoas vinculadas a relacionamentos afetivos conosco. Porque a gente ainda não sabe amar. A gente ainda não sabe amar. Então a gente passa pela vida nos relacionamentos ferindo uns aos outros. E muitas das vezes a gente não faz o possível para cicatrizar, para curar, para reerguer. E aí a gente vai passando. Só que como a gente sabe que ninguém morre, e uma pessoa que ficou magoada comigo, guardou uma mágoa, um ressentimento, de uma postura que às vezes eu não tenho hoje, mas eu tive naquela época. E eu não dei satisfação, eu corri. Eu fugi, eu estava com medo. Eu não tinha coragem para enfrentar. Aí vai uma outra circunstância, esse espírito se depara comigo e ele quer tirar uma satisfação. Mas não é porque ele me odeia. Não, ele está magoado, está sentindo. Ele quer falar, você me deixou aqui e não fez nada. Como é que você faz isso? Então é mais ou menos nesse sentido. Eles influenciavam nas atitudes dela ou os espíritos também influenciam nas nossas atitudes? Essa é uma questão danada de boa, menina. Que é um negócio, que é uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, que Kardec, ele era audacioso, né? Ele falou, vou ter que soltar essa. Que é mais ou menos assim, os espíritos interferem na nossa vida, eles impactam na nossa vida, e aí os espíritos respondem que de ordinário, mais do que imaginais, né? E de ordinário são eles que vos dirigem. Aí você fala, Pensei que eu tinha um negócio aqui em um Paranauê chamado livre-arbítrio, mas o que é isso? Mas aí o que acontece? Esse ordinário são eles que vos dirigem, tem todo um sentido. Mas a nossa mente, ela está viciada. Ela está viciada. Então o que você vai pensar já direto? Só pro negócio ruim, né? Mas não foi isso que os espíritos disseram. Falou de ordinário são os espíritos que vos dirigem. Não falou se era pro mal, pro bem, se era espíritos superiores, inferiores. Não disse nada disso. Mas com o auxílio do espiritismo, com o estudo, a gente compreende que são os espíritos superiores. Então, tem uma pleiade de espíritos que colaboram com Jesus e eles dirigem a Terra, por exemplo. Então fala assim, quem manda mais? Eu ou Jesus? Jesus. Mesmo eu não querendo. Então, de ordinário, o Espírito de Jesus me dirige. Por que fala os espíritos? Porque o termo espírito é todo aquele que está desencarnado. Aos encarnados se refere como alma, que é a junção do espírito no corpo. Então, toda vez que se fala espírito, na doutrina espírita, está desencarnado. E Jesus, ele está desencarnado, porque ele não precisa encarnar mais. Então, ele é um espírito. Então, de ordinários espíritos, nos dirige. Mas aí tem, então, do outro lado da moeda também, alguns irmãos nossos que gostam e se comprazem na ignorância. Por não conseguirem prosseguir ou por não quererem prosseguir, eles se sentem bem em nos ver parado, em nos manter parado. Então, o que acontece? A gente vai ter os graus de obsessão que a gente fala. E temos 3 que se destacam. Não são definitivos, mas são parâmetros. Então, entre eles, há inúmeros graus. Então, o primeiro que a gente fala é a obsessão simples, que são somente assim, intuições, um pouco desagradáveis, pensamentos que não seriam corriqueiros para você. Uma coisa assim que você vê na rua e você tem um pensamento estranho, você, eita, eu não penso isso direito não, o que é isso? Estou pensando nisso, tá ruim, hein, Tiagão? Nossa Senhora! Mas são pensamentos assim, corriqueiros, mas é uma coisa ou outra de vez em quando. O segundo grau é a fascinação. E o terceiro grau é a subjugação. Mas entre eles há um bocado de níveis, Mas nesse último grau é quando o espírito, ele perde o controle do seu próprio corpo. Isso é um negócio assim muito danado. Que também tem no Evangelho, mas é aquele homem que era amarrado nas redondezas da cidade onde Jesus ficava e falava que ele era endemoniado, que o pai dele pedia por socorro, que ele andava no fogo, ele tirava a roupa no meio da rua, ele fazia um tanto de coisa, e ele não queria, ele gritava que não queria, que estava com vergonha. Mas é porque você se permite uma ligação tão profunda, mas tão profunda, que é como se o espírito ele tomasse conta de você. Não é obsessão, igual algumas pessoas falam, que o espírito entrou no meu corpo. Nossa, assim, não, né? Tem a leizinha da física aí, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, tal, tem essa leizinha. Então não é entrou no meu corpo, até porque o corpo é sempre do espírito encarnado. Mas ele está tão próximo, vinculado, que é como se ele grudasse. É como se fosse uma capa sobre você. E aí ele consegue dominar, André Luiz vai explorar isso, é um assunto bastante complexo.
mas ele começa a dominar os centros de força do seu corpo. Isso é muito do pessoal também do Oriente, até de lá que André Luiz tira isso, ele não vai falar da mesma maneira, mas a gente pode usar como referência. E aí tem cada um dos centros de força, então ele exerce o domínio sobre isso. E por conta disso ele consegue dominar algumas partes do seu corpo e tal. É lógico que antes disso ele exerce o domínio sobre o cérebro, que é onde exerce todas as funções do nosso corpo. Por isso que antes existiam tratamentos para esquizofrenia, para histeria, algumas coisas nesse sentido, que era choque. Hoje a medicina já eliminou. Mas por que funcionava? Mas era sempre momentâneo, por isso que eles pararam. Porque é o seguinte, você dá um choque, querendo ou não, nosso corpo é um aparelho fisiológico. Você deu um choque, você desvincula o espírito obsessor rapidamente. Mas não é desvincula do espírito, você desvincula da ação dele sobre seu cérebro, porque seu cérebro está em choque, tá? Isso. Aí logo quando volta, a pessoa volta a fazer todas as doiduras de sempre. Então, você tinha um tratamento de choque contínuo, mas fazia mal ao paciente, não tinha sentido. Porque se ele parasse de tomar choque, parava, não funcionava o tratamento. Mas é mais ou menos nesse sentido. Porém, sempre vale resguardar que é sempre assim, cadencial, vamos dizer assim, é em cadência. Então, nunca é de uma vez, estou aqui andando na rua, nossa senhora, o espírito aqui me dominou, estou doidão. Não é assim que funciona, não. Então, para se ter uma obsessão como essa, no grau de subjugação, é muito tempo, é muita aceitação e o pior de tudo, é muita afinidade. Então, é quase que ele controla o seu corpo, mas é o que você faria se você tivesse em sã consciência, praticamente. Porque a gente só se vincula às pessoas que são afins a nós. São afins a nós. É um assunto denso, depois a gente pode aprofundar mais, mas é nesse sentido. Estou lendo agora o Sexo e Destino, que é do André Luiz, né? Vou falar assim, dá pra ouvir. Que fala sobre um caso desse tipo, que é do personagem principal lá, que está num caso de obsessão que está conjugado. Ele usa essa palavra, o termo conjugado, que é como se tivesse uma capa mesmo, igual o Thiago falou. Só que é exatamente isso, que tipo, tá tão afinizado que mesmo se não tivesse, o cara agiria da mesma forma. Para estar num nível desse, é uma aceitação tão grande, que é como se ele mesmo estivesse fazendo as coisas, ele nem percebe. Aí ele se compraz também, quando ele vai beber bebida alcoólica, cigarros, aí o espírito gosta também e fica perto, fica junto. Em todas as ações dele no livro lá, né? E o que é mais interessante, né, só para finalizar, é que quando essa pessoa ela encontra a luz, tem uma parte lá que ela começa a ler o evangelho, ela começa a espiritualizar, o espírito que está perto dele, a hora que chega nele, quando a luz está olhando assim de fora, fala que o espírito fica confuso o que estava conjugado. O que está acontecendo? Porque é como se ele tocasse um piano e o som não saísse. Porque a pessoa, o personagem, ele estava num grau evolutivo maior, não grau evolutivo, mas ele aumentou a vibração dele, né? A frequência. Aumentou a frequência dele. E aí o espírito que estava afinizado com ele não conseguia mais. Tentava pedir para ele fazer alguma coisa e não fazia mais. Aí o sentimento era que é como se ele tocasse um piano e o som não saísse. Aí ele vai se afastando aos poucos. Foi o momento que ele elevou a frequência dele. É bem interessante, é um exemplo. É no André Luiz também. Quando uma pessoa ela bebe ou faz uso de algumas drogas que muda a frequência do nosso corpo, ela fica mais suscetível a receber espíritos, digamos, maus ou que influencia? O que acontece? Não é que a gente fica mais suscetível. É mais ou menos assim. Deus, ele é onipresente. Então, a gente nunca pode esquecer isso. Tem muita gente que fala assim, aquele lugar lá onde fulaninho vai, aquele lugar não é de Deus, não. Aquele lugar ali não é de Deus, não. Mas aí a gente viola uma premissa básica, que é a onipresença de Deus. Então, Deus não vai até lá com você. Ele já está lá. Até porque Deus não deixa de proteger, de amparar nenhum de seus filhos. Só que o que acontece? Tem alguns lugares que são mais densos. Então, o que acontece? É mais difícil para a espiritualidade atuar. Não é que eles não podem, só é mais difícil, mais complexo. E para nós que estamos encarnados, nós somos mais suscetíveis. Porque o que acontece? Só do nosso corpo material ser mais denso, a gente já está um cadinho pior. No sentido de densidade mesmo. Isso aqui é uma massa de cimento quase. E o que acontece? Muito pesado.
E o que acontece? Há alguns lugares, e o nosso pensamento, ele cria formas, ele tem um aspecto, tem um livro que é, se eu não me engano, é o livro Mensageiros, é esse mesmo, que vai falar, então, da prece de uma irmã que é chamada Irmã Ismália. E ela, nessa prece, o André Luiz, ele olha assim, e ele vê um clarão, assim, uns arco-íris, uns negócios danados. Mas quietinho, né? Na prece concentrada não pode falar, não. Aí, na hora que termina, o mentor dele lá, né? O benfeitor espiritual fala: rapaz, que negócio que é esse aí no peito dessa mulher, né? Nunca vi dessa prece, não. Que prece maluca, né? E aí, o rapaz vai esclarecê-lo. Fala: não, rapaz, isso aí é o que nós conseguimos ver. Isso aí é o que nós conseguimos ver. Ele também estava querendo dizer, né? Eu consigo ver mais um pouquinho, mas não preciso falar, né? Isso aí é o que a gente consegue ver. Na verdade, essa prece dela, ela tinha cheiro, ela tinha sabor, ela tinha as tonalidades de luz que você viu, ela tinha formas. Então, o que acontece? Ela tinha um aconchego, né? Um tato. Então, os nossos pensamentos, eles aferem todos os sentidos imagináveis e inimagináveis. Então, tudo que eu penso já tem um cheiro, tem um gosto, tem uma frequência específica. E aí, o que acontece? Em alguns lugares, se reúnem pessoas que têm o pensamento afim. Então, é como se aquela massa se tornasse maior. Assim como cada grupo tem a sua afinidade. Então, por exemplo, no geu aqui, as pessoas mais frequentes, a gente já tem, então, uma aura própria do geu, com um cheiro específico, com um sabor específico. É engraçado falar isso, mas é porque a gente dividiu o corpo. E foi pedagógico, foi por Deus. Para que a gente entenda que uma dorzinha no dedinho do pé, tá no dedinho do pé. Aí você olha lá, especifica, separa, trabalha. Porque se a gente pensasse que o que desencadeia uma dor no pé é uma dor no seu corpo inteiro, você não ia dar conta. Você não ia saber lidar com isso. O que desencadeia uma dor no seu fígado é uma dor no seu corpo inteiro, você não ia dar conta de lidar com isso. Mas chegará um momento que daremos. Chegará um momento que daremos. Porque o espírito, ele não é do corpo. O espírito é do mundo espiritual que lhe pertence. Então, vai ter um dia que você vai ver por todo o seu corpo, sentir cheiro por todo o seu corpo. Então, o que acontece? Nesses lugares, por conta dessa afinidade, o pessoal reúne-se numa atmosfera mais densa. E aí fica mais difícil a atuação dos benfeitores espirituais. E não é um negócio assim, muito danado, não. É porque não é o lugar que eles frequentam. É um lugar que eles não frequentam. Então, eles vão ir em socorro das pessoas que estão lá. E não vão ir porque já é um lugar que eles estão. Já é um lugar que eles estão. Aí o que acontece? Dependendo de cada substância que a gente ingere, que a gente come e que a gente até pensa. Porque os nossos vícios não é só das coisas exteriores, mas das coisas interiores. Muito mais até do que das coisas exteriores. Porque às vezes, vamos supor que uma pessoa bebe. Tranquilo. Ela não consegue largar a bebida, mas ela bebe. Mas tem uma pessoa que tem o vício da maledicência. Qual que é pior? Qual que é pior? Então a gente também tem que ressignificar o nosso olhar. Porque tem muita gente que pensa, não bebo, não fumo, não sou depravado, não faço isso, não faço aquilo, tô tranquilo. Mas aí tem o vício do orgulho. Às vezes está pior do que todos os outros. Às vezes está pior do que todos os outros. Então, assim como o Léo disse, tem algumas substâncias que chamam, atraem, porque os espíritos desencarnados se comprazem com isso. Nossa, Thiago, mas como que funciona? Mais ou menos assim, quando eu como um doce, eu sinto um prazer. Gosto, um brigadeirinho assim, olha lá, ó. Sinto um prazer. Quando eu sinto esse prazer, o que acontece? Eu mudo um pouquinho da minha frequência vibratória. Opa! E aí eu emito como se fosse um sinalzinho de opa! Olha o prazer de comer o brigadeiro aqui colando. E aí o pessoal que também gosta de brigadeiro e gosta de comer brigadeiro, mas não pode comer mais, porque está desencarnado, vai se aproximar, falar... Isso, vai falar assim, opa, curto demais esse negocinho de brigadeiro aqui, né? Essa sensação nós gostamos muito. Então o pessoal se aproxima, é isso, me chama que eu vou. Então, juntamente com as bebidas, às vezes com as drogas, tem pessoas também, espíritos desencarnados, que têm uma afinidade com essas sensações desencadeadas por essa substância. Então, me chama que eu vou. Mas sempre é assim, me chama que eu vou. Nunca é assim, tô de boa e estou me autoconvidando. Não funciona. Sempre é, me chama, me permita
que eu me aproximo. Mas aí é aquela visita incômoda. Você permitiu um dia, aí você foi vendo que ela foi ficando, você não foi tomando providência, Aí vai ter um momento que ela acha que a casa é dela. Esse é o momento da subjugação. E aí, dependendo de como se apropriou aquela pessoa daquela residência, você já não tem controle da sua própria casa, que é o seu corpo, que é a sua casa primeira. Então, por isso, do alerta. Mas espírito superior transita por todos os lugares. Jesus não ia lá, falava com isso, com aquele outro, e estava de boa. Tava. Mas os espíritos superiores têm uma característica que a gente ainda não tem, que é do autoconhecimento. Então eu frequento o lugar que você fala assim, esse é o mais podre da terra. Eu tô lá. E de boa. Porque eu tenho um autoconhecimento do que sou eu, do que são meus pensamentos, do que não são meus pensamentos, do que são as outras pessoas, do que são as intuições e do que eu sou. Então eu consigo entrar nesses lugares sem me misturar. Não quer dizer que eu não vou interagir, que eu não vou comer. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver de saber o que eu sou, o meu limite, até onde eu vou, até onde eu não vou, o que eu faço quando eu estou de tal modo, de X modo, que é uma das grandes desculpas que a gente ouve, e que é uma balela, infelizmente, fala assim, não, mas eu fiz aquilo que eu estava sob efeito aí de uma substância, né? Então, você me perdoa. Mas aí a pessoa usa isso como um álibi. Mas tem um detalhe. Antes, ela estava sã. Então, ela tomou a decisão de ingerir tal coisa. Então, não cola essa desculpa. Eu fiz isso porque eu estava assim. Mas e antes? Antes você não estava assim. Você sabia que se você fizesse isso, você iria se encontrar naquele estado. Então, sua desculpa não é justificável. Mas isso é uma pessoa que não tem um autoconhecimento de si. Então, quando a gente alcançar, nós poderemos transitar por todos os lugares. E nos conta, agora já no livro Missionários da Luz, que de tempos em tempos, o próprio Jesus visita as regiões mais profundas do umbral. E aí todo mundo assusta, né? Vem aquela luz assim, isso que ele diminuiu no máximo. Vem aquela luz assim, chegando, né? Aquela claridade, aí todo mundo, eita, é hoje que o mestre vem, né? E é lógico que ninguém sabe quando é, né? Porque não tem acesso à agenda de Jesus, né? Esse aí tinha que ser bom, né? Então o pessoal fica um pouco assustado. E aí ele vai, atende, auxilia, ampara aqueles que estão quase desistindo, mas a gente nunca desiste, a gente só é preguiçoso, né? Ampara aquele pessoal e volta. Aí você fala assim, Jesus vai ter que tomar um passo, que ele tá mal, né? Não, de forma nenhuma. Porque eu sei o que eu sou, o que é o lugar, o que são as pessoas, o que são as influências. Por isso que Santo Agostinho vai nos falar no Livro dos Espíritos, não é um pensamento dele, mas que ele faz uso, que a melhor coisa na nossa evolução é o autoconhecimento. Para que você entenda o que você é capaz de pensar e o que você não é. Para que você esteja também guarnecido sobre algum pensamento que vem, você fala, não, eu sou ruim, mas não é desse tanto, não. Deixa eu fazer uma prece aqui, fazer uma oração, ouvir uma música, fazer uma leitura, porque não é desse jeito. Ou se eu sou assim, eu já não quero mais ser, porque esse pensamento me assustou, não gosto. Então vou ficar mais atento quando eu passar por esse lugar, quando eu ver essa pessoa, quando eu ingerir alguma coisa, vou ficar mais atento. Porque eu não gosto de fazer isso. E aí você vai tendo um conhecimento de si. A partir do momento que a gente tem um conhecimento bom de nós mesmos, você pode ir em todos os lugares, rapaz. Ó, passear em tudo. Porque aí você sabe. Se desvincular. Que é quando fala que o diamante no lodo não deixa de ser diamante, né? Ou então que a luz que bate lá no pocinho, lá na lama, ela não se contamina. Não se contamina. Mas é porque ela se conhece, que ela é luz, não lama. E aí ela consegue desvincular essa ideia. Agora, se você pensar que você já é um louco, aí já vai dar nada. Tanto é pra gente finalizar, que eu já tô danado, né? Pra gente finalizar, tem um registro, né, na obra de André Luiz, que os benfeitores, assim, muito bom, pessoas, assim, com anos de trabalho na espiritualidade, você pensa, nó, isso aí vai trabalhar de ministro na colônia, vai ser o cara. São as pessoas que atuam nos lugares mais difíceis. Por exemplo, é difícil, né, a gente citar, mas pensa num lugar difícil aí, um lugar difícil.
É lá que esse benfeitor espiritual atua. Por quê? Porque só vai estar lá quem está preparado. Quem está preparado. Quem está preparado. Então, no Sermão do Monte, que é o top 8 de coisas boas, os 3 primeiros é quando você está chegando. Depois, os outros 3 é quando você já entendeu o negócio. E os outros 2 é quando você sabe como é que funciona. Quando você está bom. E é quando você é perseguido. Quando você é caluniado. Quando às vezes você é morto. Mas por quê que é no último? Porque você não vai se revoltar. Já pensou? Você vai para fazer uma missão, aí o negócio te atrapalha. Muito maluco, né? Você tá indo para ajudar, aí você volta pior? Não tem sentido. Então, só vão os espíritos mais qualificados. Então, a gente não pode imaginar que, nossa, quando eu evoluí aquele negócio daquele céu que você fica num paraíso, né? Deitado na piscina, com frutinha. Agora eu vou só curtir, né, cara? Aposentei. Não tem isso. O que o espírito superior mais gosta é de trabalhar. E onde ele mais vai é onde tem mais doente. Não é sempre, porque também haja coração, né, amigo? Você vai para ficar só no danado é difícil. Mas é o que ele mais gosta de fazer. Por isso que umas coisas igual Jesus fez não justifica. Mas é o que ele mais gosta de fazer. Mais gosta de fazer. E se precisasse, ele estaria aqui de novo, encarnado. Ele só não tá porque não precisa. Graças a Deus. Porque se precisasse, nu. Nu. Então ele nos auxilia somente desencarnar. Mas é isso aí, gente.